E eu vou pedir ao Miguel para vir aqui ler o capítulo 2 da Carta aos Colossenses. Pode ser, Miguel? O nosso irmão Miguel vai ler a Carta aos Colossenses no capítulo 2 e nós daqui vamos mandar um grande abraço para o irmão Alberto. Irmão Alberto, já falta praticamente uma semana, da manhã 8 dias, já o vamos ter aqui connosco. Um grande abraço para si aí no Brasil e também aí no Brasil para todos os outros, como o nosso irmão Benjamin. Benjamin, a gente nunca se esquece de si, Benjamin. Um grande abraço para si também e também para a Mena, que está lá. Epá, temos que orar pela Mena. Nós há bocado estávamos a orar e já vos vou dizer. Mena, nós a seguir vamos orar pela Mena. Mas vamos orar pela Mena também. Até podemos orar já. Nando, vais orar. Andas aqui, faz favor. Vais orar. Vais orar pela Mena e pelos 3 filhos da Mena. Não interessa detalhes. O Senhor sabe os detalhes. E orar por ela. Por ela e pelos 3 filhos dela. Porque eu estive a falar com ela. Okay. E então, ela sabe o que é que eu estou a dizer. E vamos orar por ela. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor, porque de facto é tão bom, mesmo nós não sabendo de nada, Senhor, Tu sabes cada detalhe. É verdade. Tu sabes cada detalhe da vida da nossa irmã Filomena, Senhor, da Tua filha. E sabemos que Tu tens cuidado dela, Senhor. Queremos-Te agradecer a bênção que ela tem sido, Senhor. Privada de alguma locomoção, Senhor, certamente tem feito muito mais, Senhor, do que nós com 2 pernas e saudáveis, Senhor, mas nós Te damos graças por ela, Senhor, e pelo desejo que ela tem de Te servir. Te agradecemos, Senhor, pelos dons que Tu lhe deste, Senhor, e um dos quais é a hospitalidade, Senhor, e quantos têm sido abençoados por esse dom maravilhoso que Tu lhe deste, Pai. É verdade. Te agradecemos também, Senhor, porque Tu estarás a cuidar neste momento de qualquer, Senhor, ansiedade ou qualquer aflição, Senhor, que possa estar a vir e possa estar neste momento, Senhor, a padecer na sua vida, Senhor, em relação aos seus filhos, Senhor, que Tu possas cuidar de cada um deles, Senhor. Amém. Que lhe dês a graça, Senhor, de como mãe exercer a autoridade que Tu assim queres que ela assim o possa fazer, Senhor, que Tu a ajudes a ser de facto a mãe que Tu queres que ela seja, Senhor, que lhe dês a sabedoria certa, Senhor. Amém. Mas acima de tudo, Senhor, que possas continuar a cuidar, Senhor, sabendo dos problemas, Senhor, e sabendo, Senhor, e nós tendo a certeza absoluta, Senhor, que muitos dos problemas podem eles não desaparecer, mas servem para alguma coisa, e muitas das vezes são bênçãos embrulhadas em problemas, Senhor, e que Tu possas cuidar dela neste momento e ajudá-la, assim como aos seus filhos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não te vais embora ainda. Vais orar também pela Filomena que está em São João da Madeira. A Filomena que está em São João da Madeira, ela acompanha o estudo bíblico e as mensagens que são aqui pregadas. E vocês sabem, muitos de vocês não a conhecem pessoalmente, como nós conhecemos, mas sabem da situação dela porque nós contamos. Filomena, um beijinho grande para ti. Tu estás nas nossas orações e estás no nosso coração, que isso é muito importante. E a Filomena, no estudo bíblico passado, houve várias intervenções e o Nando até falou pouco, mas o pouco falou foi o que a marcou. Porque ela falou, ela diz que gostou muito daquela das luvas, dos russos e dos alemães. Ela gostou muito daquilo das luvas. Ela escreveu lá, como é que ela, não podendo mexer as mãos, escreveu? Ela escreve com os olhos. No computador. Ora por ela para que o Senhor ajude. Senhor, da mesma maneira, Senhor, viemos perante Ti também levar-te a Tua filha, a Filomena, Senhor. Tu também tens, ao longo deste tempo, Senhor, lhe tens dado ânimo, Senhor, e firmeza, Pai, na Tua palavra, Pai. E somente, de facto, é maravilhoso, Senhor, quando nós visitamos a nossa irmã, Filomena, Senhor, e podemos perceber e ver a Tua força nela, Senhor. É algo que não é, aos nossos olhos nós não conseguimos explicar, Senhor, pois certamente as suas lutas são grandes, Pai, devido à situação em que está, mas a graça que Tu lhe tens dado tem sido tremenda, Senhor, e nós Te agradecemos pela força e pelo ânimo, Senhor, que nós recebemos através dela, Senhor, e que lhe tens dado assim, de alguma maneira, Senhor, e nós Te agradecemos também, porque sabemos que Tu estás a cuidar dela, Senhor. Te pedimos que o seu testemunho possa marcar também aquelas senhoras que vão lá tratar dela, Senhor, te pedindo que as possas demover, Senhor, e que a Tua palavra
já anunciada também àqueles corações, Senhor, possa germinar. Continua a cuidar da sua situação, Senhor, Amém. sabendo que Tu és o médico dos médicos, Senhor, e depositamos em Ti toda a nossa confiança, sabendo que estarás a cuidar dela, Senhor. O nosso desejo, como é óbvio, era vê-la bem, Senhor, fisicamente, mas Tu sabes todas as coisas e que a Tua vontade seja feita na sua vida, Senhor. Te continuando a pedir, Senhor, que Tu lhe dês de ânimo e fervor, Senhor, e obrigado por ela, Senhor, pelas palavras que ela tem proferido, Senhor, e que tem sido de bênção também para nós e encorajamento, Senhor. Te agradecemos no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Evidentemente que nós vamos continuar a orar pela Filomena para que o Senhor lhe dê saúde, a saúde que ela precisa e a autonomia que ela precisa. Mas quero-vos dizer uma coisa importante. Mas eu primeiro disse isto. Eu vou continuar a orar e nós vamos continuar a orar para que o Senhor cuide dela. Mas vou-vos dizer uma coisa. A Filomena está bem. A casa onde ela está não está bem. Mas ela, a Filomena, ela está muito bem. E conheço aí muitas casas que estão muito boas, mas eles não estão nada bem dentro dessas casas. E isso preocupa mais. A Filomena não me preocupa, porque eu sei que a Filomena está bem. É uma coisa maravilhosa. Não há um queixume, há uma satisfação total, apesar das circunstâncias. Como eu vejo tantos a queixarem-se de tudo e de mais alguma coisa, não percebo, não entendo. Mas pronto, mas o Senhor sabe e o Evangelho também toca nisso. E eu espero que o Evangelho possa tocar nos corações de muitos e transformar, levando pessoas a que aparentemente não têm nada e afinal têm tudo. Quando há outros que parece que têm tudo e afinal não têm nada. Miguel, finalmente vais ler a Bíblia. Desculpa lá. Mas isto é importante. Lês o capítulo 2 da Carta aos Colossenses? Todo. Todo. Lês o capítulo todo? Sim. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Graças a Deus. Obrigado, Miguel. Entretanto, e antes de ouvirmos o nosso irmão Alberto, eu gostava também, porque tem que ser, de mandar um grande abraço para os que estão em Angola.
e para o Cristóvão, para aqueles jovens maravilhosos lá no Lubango, e não vou falar dos nomes deles, porque senão falo de uns e não falo de outros. É para todos vocês, um grande abraço a todos nós, e também para a Rosinha em Luanda, e também para o Eloy, para a Graciela, Eu faço sempre confusão da Graciela e na Graziela ali do Tiago, que a mãe do Tiago é Graziela, e a outra é Graciela, e eu acho que fico baralhado qual delas é que é Graciela e Graziela. Mas pronto, para a Rosinha, para a Graciela e para o Eloy, e para todos aqueles que, nem sabendo de nós que nos estão a ouvir, que Deus vos abençoe. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esta reunião de estudo bíblico, comunhão, oração. É importante este momento e digo que fui muito abençoado no último estudo ou nos últimos estudos, falando de Colossenses 2, no verso 18. Agradeço a sua paciência em ouvir-me mais uma vez. O final desse versículo diz assim: estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Bom, o que eu vou dizer hoje pode ser muito bem dito, como falamos aqui, é chover no molhado. Agora, eu quero destacar um outro aspecto que tem envaidecido a muitos crentes, homens sinceros diante de Deus, homens respeitáveis, admiráveis, porém, que falam da Bíblia, mas não falam na Bíblia, de onde devemos extrair todo o nosso ensinamento e doutrina. Vamos começar falando sobre os católicos. Todos nós sabemos qual é o ritual. Temos um lastro histórico. Todos nós nascemos num lar católico, a maioria de nós. E, como tal, conhecemos a idolatria com relação a santos. Orar por este santo que intercede por nós. Falar de Maria, falar de José, falar de Santo Antônio, São Pedro. São santos imexíveis que têm que ter toda a nossa adoração, diz os católicos. Pois. Agora, olhando do lado protestante, evangélico, ou mesmo reformado, também temos os nossos santos, ou eles têm os seus santos. Lutero pode ser um, outro João Calvino, outro Jacó Armínio, John Wesley. E estas pessoas, estes homens sinceros, hoje são muitas vezes mais ouvidos do que a própria palavra de Deus, a Bíblia. Vejamos o seguinte, o que aconteceu nesse processo que deixa os homens cada vez mais envaidecidos? Aqui no Brasil a gente fala quando uma pessoa ela pensa muito que ela é a melhor, que ela é a tal, a gente diz, aquela pessoa está se achando muito, no sentido de se achar melhor que o outro. Nós concluímos que aquele que se acha, muitas vezes, se perde. Veja o seguinte, quando João Calvino, ele estabelece a estrutura da sua teologia, do seu pensamento, ele vai beber nas águas de Agostinho. Agostinho de Hipona, no ano 350, ele vai buscar a sua estrutura de pensamento na escola de Aristóteles, a filosofia. Como eu gosto de mostrar livros, lá vou eu mostrar mais um tanto. Esse aqui é um livro de filosofia. Quem quer fazer teologia, pense um pouco sobre isso. E Agostinho foi estudar, trazer as filosofias, ideias, metodologia de Aristóteles para interpretar as escrituras na sua compreensão dedutiva. Deu o que deu. Confissão de Westminster, olha o tamanho. Isso é uma edição resumida. E não é só ele. Nós temos também a Igreja Metodista com Wesley. E nós temos aqui Calvino, Armínio. São 4 volumes. Todos estes, de uma forma muito mais preocupada em trazer um pensamento humano, acabaram
poluindo as Escrituras, diluindo o ensino da palavra de Deus. Hoje o que nós encontramos, podemos resumir o que está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. E o versículo continua. Muitos reverendos, teólogos, doutores em divindade, se enquadram neste aspecto. Estão falando de coisas que eles não entendem, não compreendem. Um outro verso que eu quero destacar está em Romanos, lá no capítulo 1, no verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, outras traduções falam tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que acontece então? O que nos chama a atenção é que estes homens vão se inchando, vão acrescentando conceitos humanos e com isso vão se desviando dos propósitos de Deus. E que aqui cabe a pergunta, mas por que isto acontece? Já foi respondido no último estudo. A resposta está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 20. Nós lemos: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E muitos outros versos da Bíblia podemos encontrar Paulo combatendo estes homens que querem compreender a palavra de Deus sem antes nascer de novo. O que acontece aqui em 1 Coríntios, desde o verso 17 em diante, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. O crente carnal, já destacamos. O crente, a pessoa, o homem natural, e o espiritual. Para compreender as Escrituras, há necessidade de nascer de novo, receber o Espírito Santo de Deus em sua vida. Para isso, destacamos Hebreus 12, no verso 2. Precisamos ter cuidado, a fim de não tirarmos os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Não, graças a Deus por aquilo que acabámos de ouvir, muito importante, muito bom, e sem dúvida que este assunto é de facto muito importante e devemos ter sempre bem presente. Também é verdade que muitas vezes há pessoas que chegam a este estado de inchados, de cheios de si mesmo, por culpa da própria Igreja, da bajulação, como se costuma dizer, de tanta aceitação, tanta veneração, que estas pessoas que têm já de si tendência para isso, acabam por convencer que são alguma coisa. E isto, de facto, como o próprio apóstolo diz, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, ou seja, é um comportamento que é inútil, não tem qualquer valor, ou seja, não acrescenta quase nada à própria Igreja, não edifica. Em muitos casos, eu não sei se já trabalharam até ou com este tipo de pessoas que se julgam superiores às outras e que estão cheias de si mesmo. São um problema. Não ouvem ninguém, não admitem erros, de facto, têm a perfeição. Aquilo que eles dizem é de facto, e mesmo quando erram, não são capazes de admitir, ou seja, não são humildes, não são capazes de admitir que erraram, mas sempre passam a culpa para alguém. Eles não são culpados de coisa nenhuma, a culpa é sempre de alguém, porque eles são, de facto, alguém, como o nosso irmão disse, também no meio evangélico há muitas que são os santos, que se olha para essas pessoas e são quase que veneradas. Não, são servos de Deus. Somos servos de Deus.
E de facto uma pessoa que está cheia de si mesmo, a sua utilidade na igreja não é grande coisa. Porque não é uma pessoa que congrega, não é uma pessoa que une, não é uma pessoa que edifica de facto a igreja, mas é alguém que centra tudo nele. E como que dizer, sem ele não existe nada. E que o Senhor nos livre deste pensamento e que o Senhor nos livre desta atitude. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos servos de Deus. O Senhor tem dado dons a cada um e que de facto cada um de nós saiba colocar o dom que o Senhor nos deu ao serviço do Senhor e fazendo tudo sempre com humildade. Que não somos nada. Aquilo que somos devemos ao Senhor. Não somos absolutamente nada. Portanto, nunca devemos pensar e nunca devemos... porque quando nós começamos a ficar cheios de nós mesmos, é evidente que estamos vazios do Senhor. E o estar cheio de nós aproxima-nos do quê? Da carne. Como o próprio apóstolo diz na sua carnal compreensão, aproxima-nos de facto da carne. E quando nos aproximamos da carne, afastamos do Senhor. Mas aquilo que a palavra de Deus nos diz, que de facto nós nos devemos encher, é aquilo que o Senhor nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, que diz no versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É do Espírito que nós devemos estar cheios. E quando estamos cheios do Espírito, estamos cheios do Senhor. E então somos úteis. Então o nosso ministério tem utilidade. Então o nosso ministério edifica. Então nós somos uma bênção para os outros. Somos uma ajuda para os outros. O apóstolo diz aqui também, não vos embriagueis com vinho. Uma pessoa que está cheia de vinho, fica embriagada, perde a noção das coisas. Perde a noção da realidade, perde a noção do comportamento. Também uma pessoa cheia de si mesmo perde a noção da realidade. E muitas vezes chega ao ridículo. Muitas vezes chega ao ridículo. Tal como uma pessoa embriagada, às vezes nós rimos do seu comportamento ridículo, uma pessoa também nesse estado cheio de si mesmo, por vezes não é uma bênção, não é uma ajuda, é ridículo. E que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros servos do Senhor, cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, que então nos aproxima do Senhor e então o nosso ministério faz sentido, é útil, é uma bênção, porque é dirigido pelo Espírito, é dirigido de facto pelo Senhor. Portanto, irmãos, deixemos que o Senhor nos encha. Procuremos encher-nos do Senhor a cada dia, a cada momento. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isto é algo que alguém que está cheio de si mesmo não consegue fazer. Sujeitar-se. Não. Ele é único. Vai-se sujeitar a alguém se não há ninguém mais superior a ele. Mas o Senhor, Ele é sim soberano. E que de facto, irmãos, sejamos cheios do Senhor para a sua glória e para a bênção da Igreja e até para a bênção daqueles que estão lá fora. Para que o nosso ministério faça sentido e tenha utilidade. Amém. Até tenho receio de dizer alguma coisa que a gente perca aquilo que ouviu, que é muito precioso.
Deixa-me dizer que, relativamente a este assunto, do capítulo 2, versículo 18, eu ainda gostava de dizer alguma coisa que tem a ver com isto. Vocês ouviram o nosso irmão Alberto falar ali das filosofias, dos seminários. O nosso irmão José complementou com a intervenção dele quanto ao perigo das pessoas que estão cheias de si mesmo. Sabem, as pessoas estão cheias de si mesmo porque não estão cheias da Bíblia. E nos seminários as pessoas não estão cheias da Bíblia. Estão cheias de filosofias, técnicas de comunicação. Eu um dia estava a evangelizar no tempo em que o José e a Cristina, já há muitos anos atrás, quando a gente se conheceu passado pouco tempo, me levavam à força de fuzileiros. Levavam-me à força, mas não me levavam à força. Levavam-me à força de fuzileiros, depois de estarmos no culto em Almada, e nós tínhamos grandes conversas, e eu quando chegava lá à messe, já eram para aí 11 horas, às vezes já passava das 11, e os meus camaradas estavam todos lá no bar e tal. O que eles faziam? Porque muitos dormiam lá, como eu também dormia lá, mas faziam muito vida social ali, estavam ali no bar e tal, e conversavam muito, e bebiam uns copos e tal, e não sei o quê. E eu quando chegava já tardíssimo, estavam lá todos, e quantas vezes eu ia entrar e eles picavam-me: de onde é que tu vens? E depois começavam conversas. E houve ali alturas que grandes debates evangelísticos houve ali naquela messe. E estavam lá rapazes novos, como eu na altura, com 20 e poucos anos, como estavam lá já oficiais com 40 e muitos anos, pais de família, e que estavam lá, porque era da Figueira, o outro porque sim, porque gostava de estar lá até às tantas. E havia assim estes indivíduos. E recordo-me de uma vez, que eu nunca mais me esqueço, eu estava mais ou menos quase ali no centro da messe, do bar, na zona do bar, não é? E junto ao bar estavam uma série de oficiais, encostados ao balcão, e depois na lateral havia ali uns sofás e umas mesas, e outros estavam sentados. E eu estava ali assim, em frente a eles todos, a falar-lhes. E eu estava a evangelizá-los, e recordo-me de um dizer assim: olha como é que ele fala, olha como é que ele fala. A apontar para mim: olha como é que ele fala. Vocês vão ver como é que ele fala? O indivíduo estudou retórica, eu estudou técnicas de comunicação. E eu olhava para eles: estes indivíduos estão doentes. Eu nunca estudei técnicas de retórica, nem de comunicação, nem nada do que vocês estão para aí a falar. Absolutamente absurdo. Queridos irmãos, as técnicas de comunicação e de retórica são-nos dadas pelo Senhor. Porque se nós vamos bebê-las a livros que estão nos seminários, nós vamos soar a oco e a falso. Aquilo não é natural, não é espiritual. Isto é um assunto muito sério. Eles leem livros e livros e volumes de teologia, de filosofia, de tudo, como o meu irmão Alberto dizia, acerca da Bíblia, mas não a Bíblia. Isto é grave. E aquilo que o José disse, 100%. Completamente 100%. E eu então gostava que vocês, rapidamente, Salmo 119, versículo 34. Salmo 119, versículo 34, por favor. E gostava que vocês, por favor, vissem o que a Bíblia diz. Vamos à Bíblia. Vamos beber na Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz sobre esta matéria. O que é que nós lemos aqui na nossa passagem, no versículo 18? Lemos que estes indivíduos estavam inchados, já ouvimos falar acerca disso, não é? Estavam de balde inchados. Em tom de brincadeira, quando a Bíblia diz que estavam de balde inchados, deixai-me dizer, estavam afogados. Porque era de balde, percebem? De balde. De balde. Estavam afogados. E sabem que um indivíduo, quando se afoga, incha. Não sei se sabem disso, têm a noção disso. Quando o indivíduo se afoga, incha. Estes indivíduos estão afogados, completamente afogados. É dramático, é triste. Mas é outra das realidades que nós vemos aqui nesta passagem. Mas na nossa passagem nós lemos aqui da carnal compreensão. O nosso irmão José ainda há bocado fez referência a isso. Carnal compreensão. E sabem que na carta aos Coríntios o apóstolo Paulo divide as pessoas em 3 grupos. Os de mente natural, os que estão no estado natural, os que estão no estado carnal e os que estão no estado espiritual.
E o que nos importa daqueles 3 grupos é só um grupo que nos interessa, é o espiritual. Não nos interessa o carnal nem o natural. O natural não nasceu de novo. O carnal é como se não tivesse nascido de novo. E o espiritual é que nos interessa. E é muito importante nós percebermos como é que nós devemos ter uma compreensão que não é carnal. Porque estas compreensões acerca da Bíblia que se ministram em seminários e não só, não é? É carnal. Aquilo de espiritual não tem nada, porque não é de espírito. O espírito produz os melhores comunicadores. O espírito produz os melhores retóricos. O espírito produz isso. O espírito faz a obra que os outros... Olha, sabem de uma coisa? Eu comparo aquilo que é produzido pelo espírito e aquilo que produzem os seminários aos magos no Egito e a Moisés. Que diferença! Eles até pareciam ser iguais, não é? Mas não tinham vida. Há uma grande diferença. E isto é muito importante. E só o Senhor é que pode produzir isto. E como é que eu posso ter uma compreensão correta? Entendimento correto. Porque a passagem diz carnal compreensão. Epá, eu não quero ter uma carnal compreensão. Eu quero ter uma compreensão espiritual. Como é que isto acontece? Salmo 119, versículo 34, que diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Reparem que o entendimento que ele queria estava dependente de quê? No versículo 34, da sua lei, da observação da sua lei e de guardar a sua lei. O entendimento que nos tem que vir é o das Escrituras. Epá, eu ainda, foi hoje, naquelas perguntas-respostas que o Billy Graham respondia quando ele estava vivo e que ficou o registro, tantos registros que estão ainda para nós conhecermos das perguntas que as pessoas faziam e as respostas que ele dava. Ainda hoje, o tema era mais sobre a oração, e vai ser amanhã, vai ser esta noite, mas a dada altura ele fala na importância das pessoas. Eu gosto da maneira que ele escreve acerca da oração. Vocês vão ler daquilo, é interessante. Precisamos de beber daquilo, porque é aquilo mesmo. A oração isto não é uma coisa mecânica. E ele falou na importância da nossa relação com a Bíblia. A nossa relação com a Bíblia. A nossa relação com a Bíblia é muito importante. Porque o entendimento que nós vamos adquirir é pelo nosso conhecimento da Bíblia. Nós precisamos de ler, reler, estudar, reestudar as Escrituras, porque é daqui que vem o entendimento que precisamos, que não é o carnal. O verdadeiro entendimento espiritual vem das Escrituras. Outra passagem que eu gostava de ler no Salmo 119 é o versículo 99. Mais à frente, no versículo 99, nós lemos assim, diz assim a passagem: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio. Como é que eu sou mais sábio? Porque eu fui para o seminário? É indo para o seminário que eu vou ficar mais sábio? Desenganem-se, não se iludam. Deixa-me dizer uma coisa. Alguém poderá dizer assim, mas não há nada bom nos seminários. Eu nem vou por aí. Eu não quero saber se há alguma coisa boa nos seminários. Eu quero saber onde é que é a única coisa que é mesmo boa. É isso que eu quero. Eu aposto no melhor. Eu não aposto em bengalas. Bengalas é para doentes, para coxos, aleijados. As bengalas é para gente assim. Agora, para gente saudável, não é bengalas. Uma igreja que dependa de seminários é uma igreja doente. E notem o que a Bíblia diz. Nós temos que ir à Bíblia, não é aos compêndios de filosofia, como estava o irmão Alberto a mostrar ali há bocado. Pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os mandamentos estão sempre comigo. Que os livros desta lei nunca se aparte de nós. Que esteja sempre comigo. Sempre. E habituemos-nos nós, na nossa geração, em século XXI, habituemos a caracterizarmos por aqueles que nunca se separam da Bíblia. Que sejamos os homens e as mulheres da Bíblia. Não vamos para o serviço sem Bíblia. Acompanhamos sempre a Palavra de Deus. E que a Palavra de Deus nos acompanhe sempre. Porque daqui é que vem a sabedoria. E isto é que nos torna mais sábios do que tudo mais. E depois nós lemos também no mesmo Salmo, no versículo 104, um bocadinho mais à frente, nós lemos assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Então como é que se alcança o entendimento? O entendimento que não é carnal. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Olha, sabem de uma coisa? Esta Bíblia é o máximo. Por isso é que eu gosto dela. Por isso é que eu não saio dela. Por isso é que não aparto dela.
E cada vez mais, e assim me ajuda o Senhor, a eu estar cada vez mais firme nela. Eu tenho entendimento pela palavra de Deus. E aborreço todo o falso caminho. Há caminhos aí que se parecem direitos? Cuidado, são falsos caminhos. Depois, mais à frente, no versículo 130, nós lemos assim: a exposição das tuas palavras dá à luz, dá entendimento aos simples. Uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho reparado na minha vida e na minha experiência, e já tenho uns anos de crente, é encontrar crentes que são tão simples e tão sábios. Tão simples. Pessoas que são simples. Pessoas sem estudos académicos. Pessoas sem nada dessas coisas que alguns pensam que é fundamental, que não é nada fundamental. Fundamental é não me afastar disto. E elas têm uma sabedoria incrível que lhes advém exatamente da palavra de Deus. No versículo 159, um pouco mais adiante, nós lemos assim: considera como amo os teus preceitos. Mas não é este, eu enganei-me, mas este também é bom para a gente ler. Se calhar é o 169, deixem-me lá ver, provavelmente. Exato. Chega a ti o meu clamor ao Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. O entendimento tem que ser conforme a sua palavra. Não há outro. E este é um entendimento que não é carnal, é um entendimento espiritual. Porquê? Porque o Espírito é que produz a palavra de Deus. O autor da Bíblia é o Espírito. E, portanto, se eu estiver cheio da palavra, eu vou adquirir entendimento verdadeiramente do Espírito, verdadeiramente espiritual. Em Provérbios no capítulo 2, versículos... Provérbios 2, já agora, e 2 versículos, o primeiro 3, que diz: e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. A oração é muito importante. A oração é muito importante. Vocês lembram-se de Salomão? Viram o que é que ele pediu ao Senhor? Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então fala com Ele. Lê o que Ele diz. Fala com Ele. Ora a Ele. E lê o que Ele diz. É de lá que vem o entendimento e a sabedoria, como nós vemos nestas passagens. No segundo livro das Crónicas, gosto muito desta passagem. E nós precisamos muito dela, nós aqui, particularmente, que estamos aqui a procurar servir o Senhor e que Ele nos ajude. No segundo livro das Crónicas, nós lemos, no segundo livro das Crónicas, no capítulo 2, uma passagem também muito importante que diz assim: disse mais Irão. Irão, sabem o que é que ele disse? Disse assim, versículo 12: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei David um filho sábio, que foi Salomão, que deu ao rei David um filho sábio, de grande prudência e grande entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Eu só quero chamar a vossa atenção, isto é aqui um mundo de pensamentos, mas só quero chamar a atenção para isto. Que deu ao rei David um filho, grande entendimento, para edificar a casa do Senhor. Irmãos, nós sem este entendimento não faremos nenhuma edificação correta. Estaremos a edificar feno, madeira e palha que vai arder. Se quisermos edificar uma casa que não seja de madeira, feno e palha, olharemos para Salomão. Ele não edificou uma casa com madeira, feno e palha. Ele edificou uma casa com pedras majestosas, cobertas a prata, cobertas a ouro, uma coisa deslumbrante, algo que o fogo não podia destruir. E nós precisamos de edificar a obra de Deus nestes termos. No Salmo 14, antes disso, em Jó no capítulo 11, portanto antes dos Salmos, em Jó no capítulo 11, olha, sabe de uma coisa? Nós entrando aqui na Bíblia, a gente está pensando aqui, porque isto é demais, mas a gente tem que sair, não é? Porque nós estamos aqui na terra, quando chegarmos ao céu que já não saímos. Mas no capítulo 11 do livro de Jó, lemos assim no versículo 12, 11, 12. Mas o homem vão, sabem o que é o homem vão? Entendam, o homem vazio, o homem que não tem nada.
não tem nada para dar. Epá, podem ir lá ao pé dele, que aquilo é uma secura. Como diz o escritor no fim da Bíblia, são como nuvens sem água. São indivíduos, nuvens secas. Nuvens sem água. Muitos religiosos são autênticas nuvens sem água. Prometem muito e não dão nada. E no versículo 12 nós lemos assim: mas o homem vão é falto de entendimento. O homem que é vão, vazio, é falto de entendimento. Sim, o homem nasce com uma cria do jumento montejo. Eu nem vou comentar isto que ele diz aqui acerca deste homem, deste jumento. Há muita gente que é mesmo burra. No Salmo 14 e versículo 2, e aqui temos mais uma ligação à nossa passagem, no Salmo 14 e no versículo 2, e já vos vou dizer em quê. Lembra-se assim, versículo 2: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e que busque o quê? E buscasse a Deus. Sabem qual é uma das características de entendimento? É buscar a Deus. E agora façamos a ligação à nossa passagem. Não é buscar os anjos, como eles andavam a buscar. Eles andavam a buscar os anjos. E entendimento, por isso é que eles eram indivíduos com entendimento carnal. Porque entendimento na Bíblia é buscar a Deus, não é buscar anjos. É buscar a Deus. E sobre isso já falamos bastante. No livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 8, Provérbios 19, 8, como a palavra de Deus está cheia de ensinamento para nos orientar nesta e noutras matérias, ela é tão preciosa. Em Provérbios 19, 8, nós lemos assim: o que adquire entendimento ama a sua alma. Pá, sabem qual é o mais grave? É que os indivíduos sem entendimento, para já não amam as almas dos outros, não é? Porque não lhes servem de proveito nenhum. Mas o mais grave é que eles nem amor pela sua alma têm. Isto é grave. E o versículo diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. Lemos também em Provérbios 24, 30, Provérbios 24, 30, que lemos assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. O preguiçoso anda de mãos dadas com o homem falta de entendimento. E para mim só existe uma explicação para a falta de entendimento espiritual: preguiça. Não se lê a Bíblia. Quanto dela devia ser lida? Não se estuda a Bíblia. Quanto ela devia ser estudada? Sabem que a preguiça, eu costumo dizer, a preguiça mede a distância entre aquilo que eu sou daquilo que eu podia e devia ser. A distância, notem bem, a distância entre aquilo que eu sou e aquilo que eu podia e devia ser, esta distância chama-se preguiça. Porque eu não sou por causa da preguiça. E em Isaías, no capítulo 5 e no versículo 13, um pouco mais à frente, Isaías 5:13, vocês estão descansados que eu não vou ler a Bíblia toda, hein? Em Isaías, no capítulo 5 e no versículo 13, lemos assim: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Já repararam o que é que leva a falta de entendimento? À escravidão. À escravidão. E nós estamos rodeados de igrejas e religiões cheias de escravos, pessoas escravizadas pelo erro, pelo falso ensino, por caminhos que não estão corretos, estão escravizados. E irmos lá falar e dizer-lhes alguma coisa, ainda acham que estamos a proceder mal. Mas é o que a Bíblia diz. E nós vemos aqui nesta passagem, capítulo 5 e versículo 13, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Quanta fome de gente nobre. Pá, o que me dói a alma é ver pessoas sinceras em igrejas, sinceras, que têm fome e sede de Deus, e passam fome. Que responsabilidade a nossa. Daniel, no capítulo 5 e versículo 12,
Sabem que Daniel é uma personagem fantástica. Um abraço para o Daniel, lá em cima no norte. Daniel, quando eu penso aqui no Daniel, lembro logo de ti. Daniel, no capítulo 5 e no versículo 12, estou-me a referir ao Daniel Ferreira, para que ninguém tenha dúvidas. Em Daniel, no capítulo 5 e no versículo 12, mas se houver mais algum Daniel como o Daniel Ferreira, manda um abraço também. No capítulo 5 e versículo 12, deixem-me só dizer uma coisa. Daniel é uma personagem que eu amo na Bíblia. Sabem que há até uma grande intimidade de personalidade entre Daniel e João. Sabem que ambos são chamados do Senhor. Já repararam nisso? João era o discípulo amado. E a Daniel foi dito, és muito amado, Daniel. E não é por acaso que a estes dois amados, especialmente do Senhor, é-lhes revelado as revelações do futuro. E o que Daniel viu, João viu. Acerca do futuro, do apocalíptico. Daniel teve as mesmas visões que João, em muitos aspectos. Eles complementam-se. E Daniel era um indivíduo muito entendido. E vocês sabem disso, não é? Vocês sabem que ele é que foi a desvendar o sonho lá do Nabucodonosor. Toda a gente ficou deslumbrada, os sábios, os magos, coitaditos. Não sabiam nada. E o Daniel, com uma sabedoria incrível. Sabem o que é que nós lemos acerca dele aqui nesta passagem? Lemos assim, capítulo 5, versículo 12. O segredo está aqui. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Cheio de sabedoria. Cheio de entendimento. Sabem onde é que estava o segredo de Daniel? Vejam o que é que está escrito no capítulo 9. Vejam o que está escrito no capítulo 9 de Daniel. O segredo está aqui. Versículo 1. No ano primeiro de Dário, estás a ver aqui o teu amigo? No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, ou dos Medos, não sei como é que se pronuncia isto, acho que há várias pronúncias, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi, cá temos um homem entendido, estão a ver aqui o entendimento, que não é carnal, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 60 anos. Ele entendeu pelos livros. Este era um homem do livro. Pelo que estava escrito no livro do profeta Jeremias. Ele lia o profeta Jeremias, ele estudava o profeta Jeremias, e não admira ele ter a sabedoria que tinha. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Para terminar, uma passagem muito conhecida que Paulo diz hoje, eu cito, Paulo escreve aos Coríntios, aos carnais Coríntios, que não tinham entendimento espiritual, mas carnal também. Sabem o que é que ele diz? Não sejais meninos no entendimento. Não sejais meninos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. E o José, há bocado, nosso irmão José, falou acerca dos que estão inchados, daqueles que se julgam alguma coisa, e que parece que o mundo acaba se eles deixarem de existir, estão completamente enganados, é a obra de Deus. E na segunda carta aos Coríntios, se calhar é melhor ler o que lá está escrito, que é para não me enganar. No capítulo 10 e versículo 12, lemos assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos. José, estás a ver? Aquilo que estavas a dizer, por outras palavras. Paulo dizia, nós não ousamos comparar-nos ou classificar-nos. Agora, por exemplo, eu estar-me a comparar com o José, ou o José está-se a comparar com o Nando, ou o Nando está-se a comparar com o José Balroado. Nós não nos comparamos uns aos outros. Não ousamos, nem nos classificamos. Olha, este aqui é muito bom, aquele é assim, aquele é melhorzito, aquele é piorzinho. Não, nós não nos classificamos. Nós, ouçam bem,
Aqui na Igreja Quinta de Conde, pela graça de Deus, e esta tem sido a nossa postura e vai continuar a ser, assim nos ajude o Senhor, nós não nos classificamos, nós não nos comparamos. E sabem o que é que diz aqui a passagem? Diz assim, versículo 12. Com alguns que se louvam a si mesmos. Vão ver aquilo que o nosso irmão José teve a dizer há bocado? Que se louvam a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Indivíduos assim estão sem entendimento. Olha, não digo mais nada. Que o Senhor nos ajude. E o Nando vai terminar, faz favor. Não tem portas. É que o Senhor nos ajude mesmo. É que precisamos mesmo da ajuda dele. E quando eu via, e hoje fui muito abençoado por aquilo que o Senhor falou esta noite, mas de facto é impressionante como vemos alguém inchado, é alguém que não se consegue mover. Alguém que não se consegue mover é alguém que não consegue servir. É alguém que tem que ser servido. Porque alguém inchado está doente, né? e precisa de ser servido. E infelizmente que o Senhor nos ajude para que possamos estar firmes na palavra, como ouvimos esta noite, para que não caiamos nos mesmos erros, porque não há super-heróis e que se está alguém em pé que se cuide. Mas vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, agradecendo mais uma vez por aquilo que ouvimos esta noite. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor. Tu falaste aos nossos corações, Senhor, e alertaste-nos, Senhor, quão importante é ouvir a Tua palavra, Senhor, o estudo da Tua palavra desta maneira, Senhor. É de facto impressionante como Tu nos dás a direção certa, Senhor, o entendimento certo, como nós ouvimos agora neste momento, Senhor, tantas vezes Tu nos dizes, Senhor, que o entendimento está na Tua palavra, não está nos homens, não está nos livros escritos por homens, não está nas coisas, não está na Tua criação, mas está no Criador, que és Tu, Pai. E a Tua palavra é a prova viva, Senhor, de que nos deixaste o entendimento para que pudéssemos estudar dela, para que pudéssemos dirigir a nossa vida com sabedoria, Pai. Não como loucos, sem entendimento, Senhor, como cegos, levando outros cegos, Senhor. Mas nós te agradecemos porque Tu nos dás o Teu entendimento, basta procurarmos-te, Senhor, e Tu estás lá para nos ajudar, Senhor, e nós te agradecemos esta noite porque nos falaste, Senhor, através dos Teus filhos, e graças te damos por todos eles, pelo nosso irmão Alberto, Senhor, pelo nosso irmão Zé de Carvalho, pelo Carlos, Senhor, pelo Dário e por todos os outros, David, Senhor, e todos os outros irmãos, Senhor, que têm prestado também o serviço nesta área, Senhor, nós te agradecemos e te continuando a rogar, Senhor, que Tu cuides da Tua igreja, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor, e ajuda-nos a ser dependentes completamente de Ti, somente de Ti, Pai. Te agradecendo, Senhor, e te rogando por cada filho Teu aqui, presente, Senhor, que Tu possas conduzir. Sabemos que as lutas são muitas, Senhor, mas sabemos que Tu és maior do que as lutas. Por isso, Senhor, ajuda-nos a depositar a nossa confiança em Ti, Senhor, sabendo que o dia da manhã Tu cuidarás à Tua maneira, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua vontade, Senhor, com alegria e com gozo. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela noite que Tu nos estás a dar e nos irás dar também descanso no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.